Você, mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, tão especial, o esteio da casa. Você, mulher. Boa tarde, eu sou Fátima Bassini e a partir de hoje vou estar de segunda a sexta, nesse horário aqui com as minhas amigas, Lenita e Carlinda, ao vivo, contando com a sua participação. Nós queremos ajudar você que é mãe, que é esposa, que é filha e que vive um dilema. Enfrenta situações, dramas, enfim, nós também somos esposas, somos mães, somos filhas e podemos te ajudar, ok? Tenho aqui na minha sala, no meu estúdio, a doutora Elizabeth Presa, e faz jus ao nome, né? 25 anos de casada, presa mesmo. Segunda-feira, presa pelo amor, graças a Deus. Parabéns. Que eu falo que é uma bênção. E como todas vocês também, hoje profissional, mas sempre, né, mãe, começando aquela coisa da mulher, do ser mãe, da correria do dia a dia, né? E a gente sempre, como mulher, precisa de ajuda mesmo. É um prazer recebê-la aqui. Nós vamos à nossa matéria e voltamos conversando com a doutora. O Brasil é reconhecido mundialmente pelo futebol, pela rica cultura, gastronomia e principalmente pela beleza de um povo caracterizado por sua miscigenação. Pessoas bonitas e, acredite, que estão acima do peso. Recentemente, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde mostrou que quase metade da população brasileira está com excesso de peso. Os homens estão na frente. 52% afirmaram estar de mal com a balança, contra 44,7% das mulheres. Dona Lucilene tem 48 anos, é diabética e tem pressão alta, consequências de uma alimentação desregrada e do excesso de peso. Ela decidiu participar de um programa de reeducação alimentar, eliminou 4 quilos em 2 meses. Você perdeu quase centímetros de circunferência da cintura, que para mim já é um ótimo valor. A senhora mudou bastante seu hábito alimentar. Está fracionando as refeições, não está fazendo mais hipoglicemia, conseguiu sair da insulina até daqui a 3 meses. Obrigada. E como para tudo nessa vida, após o esforço e a dedicação vem a recompensa. Muito, muito, muito feliz, muito bem. Que eu perdi 4 quilos, 5 quilos. Eu perdi, nossa, eu tô muito feliz. Enquanto alguns procuram a reeducação alimentar, outros preferem as dietas radicais. Nossa, são tantas dietas. Fiz aquela da proteína, sabe, que só come carne. Só comia uva. Porque você já tá por 6 meses. A grande realidade é que a maioria desses métodos podem ser fatais para a saúde. Se eu falar que você não pode isso, não pode aquilo, a tua vida vai ficar muito triste. Você vai conseguir fazer essa dieta durante algum tempo e depois vai largar, vai voltar a engordar de novo, vai ficar infeliz, a sua autoestima diminui, você fica mais ansiosa, seu cortisol, sua insulina, sua adrenalina aumenta. Portanto, fico alerta. Alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos são fundamentais para o emagrecimento saudável. Então vamos voltar aqui conversando com a doutora Elizabeth. Doutora, não necessariamente reeducação alimentar tem a ver com dieta, né? Não, me explica a diferença mas disso. Antes porque de tudo isso, eu quero primeiro parabenizar vocês. Obrigada. Porque toda estreia, né, a gente também dá aquele friozinho na barriga, verdade. né? E eu estou muito feliz, porque eu acho que é um tema, eu acho que ser convidada para um tema desse, numa estreia, é a gente falar de energia. Quando fala de alimentação, fala de saúde. E assim, vocês estão de parabéns e até me sinto lisonjeada de poder abrir com essa responsabilidade. Pra gente é um prazer. E realmente, a reeducação alimentar, quando a gente fala assim, dieta, a gente tem que deixar bem claro que uma coisa não está associada à outra. Ela pode até, assim, eu posso associar mediante um bom acompanhamento, porque hoje as pessoas estão falando assim dieta e vão na internet, vão nas revistas, aí
pegam ali e veem assim, dieta é uma restrição que eu faço. Então, foi muito bem falado ali quando passou agora na matéria, quando fala assim, dieta da proteína, ou dieta, tem gente que é da clorofila, tem várias, né? Tem gente que só come abacaxi, esquece que isso vai dar um problema gástrico, ou então eu consumo muita proteína e posso ter um problema de fígado, vou perder minha energia, porque o que me dá energia? É o carboidrato também, quando eu consumo ele em quantidades adequadas e com qualidade. Porque emagrecer, eu sempre falo assim, emagrecer é fácil. Eu posso emagrecer só comendo salsicha, eu posso emagrecer só tomando sopa, eu posso emagrecer só tomando shake, mas aí o que é isso? Que qualidade eu tenho? O que vai custar isso para a minha saúde? Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando eu vou pensar em reeducação alimentar, é algo que a gente já começa na gestação. Então, a grávida, ela já tem que pensar na reeducação alimentar, porque quando você vai no ginecologista, que você está fazendo o acompanhamento, ela já fala, olha, cuidado para não engordar, come alimentos ricos em ácidos fólicos, porque o feto está em formação. Então, eu tenho que pensar nisso. Então, por exemplo, ácidos fólicos, onde eu vou buscar isso? No brócolis, nos verdes escuros, vou comer alimentos também que é rico em cálcio, onde eu tenho iogurte, vou tomar o leite, derivados do leite. Então eu posso queijo amarelo? Não, vamos ficar no queijo branco, ele é mais saudável. Então, é nisso que a gente tem que pensar. Porque quando eu falo em emagrecer, tem várias formas de emagrecer. Agora, emagrecer com saúde, onde eu tenho uma pele boa, onde a minha cabeça está bem, né? Porque quando você não se alimenta adequadamente, você também tem um desgaste que pode desencadear doenças. Exatamente. E quais são os riscos de uma má alimentação? Então, pois não. Riscos são grandes. Por exemplo, eu posso não me alimentar adequadamente e às vezes eu acho que meu filho tem um déficit aí, de aprendizado e na verdade está faltando vitamina para ele. Por quê? Se ele não tem um café da manhã, ele não vai para a escola, ainda não faz o lanche da manhã, só vai ter o almoço do meio-dia e está lá pensando, tem que fazer aquelas continhas que dá trabalho, tem que ali... cadê a ideia? Está só liberando energia e não tem nutrientes para conseguir a linha de raciocínio, porque a gente sabe que alimentos, por exemplo, vitaminas como potássio, manganês, fósforo, né? Porque já é associado com a linha de raciocínio. E se eu não tenho esse tipo de alimento, então eu vou ter um déficit e vou desencadear uma doença também. Deixa eu interromper um pouquinho, doutora, porque a gente fala de reeducação e a gente... Mas eu sou educada, a palavra reeducação, eu vou novamente me educar. Isso. Porque quando pequenas a gente foi educado pela avó, pela mãe, né? E olha, meu filho não quer comer, e você vai lá, molha a chupetinha no refrigerante. Então você vê que a gente já começa a deseducar já de bebê. Verdade. Então a importância dessa reeducação alimentar, quando a doutora falava já da mãe na gravidez. Isso. Essa reeducação alimentar, não agora aos 40 de repente, que aí também tem toda uma influência na parte hormonal, que aí a senhora também vai chegar nesse momento, mas já de criança, a importância. Que, assim, o necessário é começar lá desde pequenininha, mas também nunca é tarde. Olha, eu falo que para Deus nada é tarde. E depois assim, dentro de casa, né? Porque muitas vezes o que a criança passa maior tempo fora. Não, então, mas eu falo assim, não existe o tarde. Eu falo que enquanto a gente tem vida, na realidade dá tempo. Por quê? Porque você, às vezes, por um hábito, que também tem a questão cultural, eu até brinco muito assim com as minhas pacientes, quando eu falo para elas assim, tá com fome? Come salada à tarde. Ah, mas salada, Beth, à tarde não é no almoço? Eu falei, o que é melhor, o hambúrguer ou a salada? Porque a alimentação é saudável. Se você vai, que nem, por exemplo, eu tive a oportunidade de ficar na China se come de manhã. Alimentos cozidos, comida. Então, você vai para o Peru, a mesma coisa. Você come comida de manhã. E não precisa ir muito longe. A gente vai para o Nordeste, não tem pão francês. Você tem o quê? É a carne seca, a mandioca, a batata doce, o aipim, né? Que é assim, e na realidade não é saudável, não super saudável. É um carboidrato com uma proteína. E geralmente eles tomam suco de umbu, e aí vai variando. Então, assim, a gente tem que pegar muito do que você tem na sua região, do que é da sua cultura. E isso
Não quer dizer, hoje no próprio Nordeste estão se engordando. Por quê? Ele não come uma batata doce, ele quer comer 3 batatas doces com uma... E não quer comer umas 100, 120 gramas de carne seca, não. Ele quer a carne seca só para ele. Então, é isso que vai levar a engordar e que vai desencadear doenças. Então, é muito bem colocado o que ela falou, que quando a gente fala em reeducação hoje, é porque as pessoas estão tão, assim, comendo mal. Porque, infelizmente, com a questão da industrialização do capitalismo, né, veio o fast food. E o que é o fast food? Nada mais é uma linha americana, onde você tem alimentos tudo em caixinha, na praticidade de pôr no micro-ondas e tirar. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma fruta. Como? E você vai lá comprar aquele refrigerante lá pequenininho ou aquele pacote de salgadinho que custa R$1 e você paga, às vezes, para 2 crianças. Porque, às vezes, assim, a miséria hoje no Brasil, ela não é como era antigamente. Porque, antigamente, a gente vem de uma geração que não se tinha mesmo. Hoje não, hoje até é em conta. 50 centavos você está comprando lá e eles, às vezes, até alguém na rua te dá. Então, a gente tem que pensar assim, quando eu falo na reeducação, nessa parte do fast food, é lembrar que, de repente, eu vou numa feira, na hora da xepa, ali naquele horário do meio-dia, né, que é barato, você compra uma dúzia de limão por menos de com R$2 e faz uma limonada até 15 pessoas. Certo. Quer dizer, então, eu não tenho dinheiro para me alimentar bem? Não. E outra, a gente tem ainda alimentos que eu também não gosto desse termo dizer que é reaproveitamento de alimentos. Porque você tem alimentos que são jogados no lixo. Como, por exemplo, folhas do brócolis. Né? Isso você vai para uma Alemanha, não existe. Eles usam na sopa, é comum. Você faz charutinho da própria folha do brócolis. Então, cada abóbora, maravilhoso. Vegetais, né? Não, a casca da lima mesmo dá um suco maravilhoso. Até melhor que a lima, porque é amarga. Certeza. A casca já não amarga. E para você ter uma ideia, as folhas do brócolis e da couve-flor, ela é excelente para osteoporose, tem muito mais vitamina do que quando eu como a própria florzinha. Deixa eu ir um pouquinho mais fundo, dona Fátima. Claro, deixa eu assim, de repente a pessoa está em casa e ela fala, Lenita, eu tenho uma doença já diagnosticada. Seria possível, por exemplo, uma pessoa que já tem um diagnóstico de diabetes, talvez de um colesterol, é possível ela com uma alimentação saudável, dirigida, orientada por um profissional, conseguir melhor administrar ou até eu sempre falo assim, quando é diagnosticada uma doença, e a gente fala hoje, o mais importante é tratar com uma equipe multidisciplinar. O que é? Primeiro passo, particularmente, Elizabeth, nutricionista e acupunturista, não trato ninguém se não vir com exame médico. Perfeito. Porque se eu acredito no metabolismo, que cada um tem o seu RG, o seu tipo de metabolismo, eu não posso receitar algo para ela, o mesmo para você. Porque, por exemplo, ela pode ter diabetes, você pode ter colesterol e você o triglicérides. Como é que eu vou dar a mesma dieta? Não existe. Eu tenho que ir de acordo com a necessidade de cada um. Então, o primeiro passo, um bom profissional tem que pedir sim exame médico. Isso não vai deixar ele de ser menos profissional por causa disso. Ao contrário, ele está somando. Então, diagnostiquei, o médico me mandou, falou, olha, ela tem isso, isso, isso. Então, eu vou verificar o que eu posso fazer. Então, vamos pensar na alimentação. Ele deu uma medicação, até a bula do remédio eu devo ler quando eu vou pensar em dar essa alimentação para a pessoa. Por quê? Tem remédios que às vezes prendem o intestino, tem remédios que pode dar uma taquicardia. Então, eu vou pensar naqueles... Tem alimentos que dão retenção hídrica. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu monto um cardápio para a pessoa. Tudo muito particular, É particular. Mas é isso que ela falou, é bem real. O alimento em si, ele tem que ser a parceria de qualquer tipo de tratamento, não só em tratamento, mas como a gente pensar assim, em saúde, em vida. Eu não tenho como viver bem, não adianta eu possa usar os recursos que hoje a gente tem da medicina, seja na plástica, ou na estética, ou seja na melhora como pessoa, assim, se eu estou com um estado patológico, se eu não mudar o hábito alimentar. É a mesma coisa. Hoje a gente já tem casos de câncer que você evita, por exemplo, o consumo muito grande de carne vermelha. Porque se ela demora um processo de digestão de 48 horas no seu metabolismo, como é que eu vou comer carne? Vou aumentar.
que as minhas células tenham que trabalhar. Então, o que eu faço? Vou pegar alimentos ricos em proteína mais leve. Doutora, está tão interessante o assunto e eu sei que muita gente deve estar vendo e ouvindo. Gostaríamos de dar o nosso contato, né, Então, o nosso telefone é o 5644-5210 e também o nosso e-mail é vocemulher@r7.com. Você pode escrever, você pode ligar e deixar a sua pergunta para a doutora Elizabeth. Doutora, eu queria também, já que a gente entrou nessa questão de colesterol, diabetes e tudo, que a senhora desse uma sugestão, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho diabetes, eu só não posso comer açúcar. Não. Na realidade, assim, quando a gente pensa, porque você tem o diabético, que ele adquiriu, você vê que ele na obesidade ele adquire, e tem aquele que faz o uso da insulina, né? E quando a gente pensa assim, eu vejo muito hoje diabéticos que às vezes não fazem nem uso do café da manhã. Porque às vezes você vai dormir e tá com a insulina até normal. Só que quando acorda, você pode ter problema. E a pessoa ainda não faz o uso de um bom café da manhã, ela passa mal. Então, assim, o diabético hoje, ele, na realidade, ele tem, é lógico, a gente tem contagem de carboidratos, para que ele pode ter uma vida saudável, sabendo consumir bem o alimento. Então, por exemplo, nós vamos procurar ver alimentos que têm um menor teor de índice glicêmico, nós vamos procurar frutas que não tenham tanto teor de açúcar. Ou então, quando eu quero fazer um uso de açúcar, eu vou procurar alimentos que seja, de repente, através das frutas ou da própria que tem legumes que são mais açucarados. Então, assim, eu tenho que ver de acordo, por isso que assim, o diabético hoje é importante que ele faça um bom acompanhamento médico junto com o nutricionista, porque ele vai ter uma vida assim perfeita. E lembrando só que se ele for obeso, principalmente, para ele não desencadear outras doenças junto. Nós temos a Soraya na linha. Soraya, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo programa. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Elizabeth. Pois não, pode fazer. A minha pergunta é o seguinte, é verdade que quando a gente deixa de jantar à noite, isso contribui para emagrecer? Não é verdade. Ao contrário, você tem que, assim, consumir alimentos mais leves. Não deixar, gente, vamos entender que quando eu quero emagrecer, eu preciso que o meu organismo trabalhe e muito. Então, quanto mais eu fracionar as refeições, melhor vai ser o meu processo de emagrecimento. É que nem carro. Se eu acelerar bastante, eu gasto toda a gasolina mais rápido. Se eu for devagarzinho querer andar na banguela, vai demorar para lhe gastar. Então, o que eu preciso? Tomar um bom café da manhã, fazer um bom lanche da manhã, almoçar, lanche da tarde, jantar e depois fazer a ceia. Então, você consegue 6 refeições durante o dia e, dependendo, se for uma obesidade mais mórbida, eu posso fracionar até em 12 vezes. Então, assim, eu fracionando essa alimentação, eu vou ter o maior processo no emagrecimento. E lembrando, aí eu tenho que trabalhar a qualidade também dessa refeição. Isso que é mais importante. Então, por exemplo, à noite, eu preciso comer arroz e feijão à noite? Não, eu posso fazer um lanche mais leve. Eu posso, por exemplo, comer uma salada com grelhado. Eu posso tomar uma vitamina à noite de iogurte e comer, por exemplo, ou tomar um mingau. Que a gente esquece, por exemplo, o mingau de aveia, que a nossa avó dava tão bem, né, para comer à noite. Começou a falar em mingau e iogurte, eu me lembrei de uma questão. E essa questão alérgica da lactose, glúten? Isso. Olha, hoje a questão alérgica está muito forte. Hoje a gente sabe que muitos problemas de saúde... Só um minutinho, acho que a Soraya ainda está na linha. Sim, Soraya, você foi respondida? Eu tenho uma outra pergunta. Outra pergunta? À noite, o que é certo? É comermos proteína ou carboidrato é proibido comer à noite? Não, ao contrário, o seu metabolismo trabalha muito à noite. A gente dorme e esquece que o metabolismo está trabalhando. É os dois. Carboidrato? Carboidrato, mas assim, que tipo de carboidrato? Boa, hein? Não, mas que tipo de carboidrato? Eu vou pegar, por exemplo, olha, você quer ver um lanchinho perfeito para você fazer à noite, só para a pessoa entender? Pega 2 fatias de pão integral, coloca ali uma saladinha com atum, faz um atum amassadinho com cebola, salsinha,
coloca no pão com tomate, alface e toma um leite, por exemplo, um copo de leite desnatado. Eu tenho a proteína, eu tenho vitaminas ali e é super saudável. E além do mais, quando eu coloco, olha o que eu falo de combinar, principalmente se eu quero emagrecer. Quando eu coloco a alface, eu estou colocando um alimento que é calmante. Então, ela também vai me acalmar. Então, eu vou ajudar também no meu sono, entendeu? Então, assim, quando a gente pensar em combinar, e quando eu ponho o atum rico em ômega 3 te dá calma. Então, eu estou pensando num alimento leve, de uma forma saudável, que vai me diminuir colesterol, que vai me dar um sono mais leve. E isso é importante, porque quando eu descanso, quando eu tenho um bom sono, eu acordo com mais energia. Soraya? Oi, gostei das respostas, vou tentar segui-las. Eu só queria deixar uma última pergunta, pode ser? Pois não. Que eu li hoje que a Bruna Marquezine emagreceu tomando um suco detox. Eu não sei o que é. A Elizabeth poderia dizer pra gente o que é, pra mim, o que é suco detox? Funciona? Eu adoro, assim, né? A gente que está no meio, assim, na TV, é maravilhoso ver as artistas aparecerem e falar assim, emagreci tomando detox. Né? Aí faz aquele bico, né? E assim, em menos de uma semana, eu acho que sim, você pode perder, às vezes, até 3, 4 quilos em uma semana. Com alimentação adequada. Não foi só o detox que ela utilizou. Claro. Ela não tomou. E com certeza não existe um milagre. O milagre é o conjunto. Né? Você tem que acreditar, você tem que fazer, você tem que buscar. Aí o milagre vem. Agora, achar que você vai tomar aquele detox verde, você pode virar até, como diz o outro, ficar verde. Mas emagrecer só com detox, não. Prova disso, respondendo à pergunta dela, foi uma garota que fez uso de shake. Uma britânica. Ela fez uso de shake, que, aliás, eu não tenho nada contra o shake. O que eu tenho é a forma de como se utiliza. Então, assim, eu não tenho nada contra a proteína. Eu acho que é discriminação do excesso de proteína que é ruim, né? Porque eu não posso deixar esquecer, tadinho, o carboidrato me dá energia. Carboidrato é que me dá força. Tadinho, eu vou excluir ele e vou tirar da fonte de proteína, eu vou ficar irritada, vou ter um processo alérgico, posso prejudicar meu intestino. Então, na realidade, é um conjunto. E quando ela fez isso, eu tenho certeza que, ainda mais se tratando de uma Bruna Marquezine, que ela deve ter acompanhamento, ela deve ter personal, ela não faz só isso, ela deve ter uma alimentação balanceada, porque eles têm esse recurso, e às vezes eu falo, as pessoas olham um lado, é que nem pesquisa quando a gente faz, é mesmo aqui, a gente está dando dicas, mas assim, a dica é para você até ir no seu médico e falar assim, olha, escutei a Elizabeth Presa falar que isso é bom, como é que eu posso pôr na minha alimentação? E depois, cada organismo tem a sua necessidade. Tem a sua necessidade, né? Porque o detox, ele tem vários tipos de detox. Por exemplo, eu posso acordar de manhã, abrir a geladeira, pegar lá alface, agrião e pegar uma colher de sopa de aveia, bater com água, é um detox. No outro dia, eu posso pegar um suco de maracujá, colocar uma couve e uma folha de brócolis, também é um detox. Então, se você for ver, hoje você tem vários, posso pôr um gengibre. Bater folhas com gengibre é detox. Posso misturar frutas com alguma coisa. E é um tipo de detox. Porque hoje o detox, ele ficou assim, parecendo que você toma detox e resolve a vida. Né? Então, é dieta detox, spa detox, é tudo detox. Então, eu sempre falo assim, você pode ser, não é detox, você pode ser detonada, né? Por conta de fazer um uso inadequado. Não, na experiência, uma vez fui fazer uma dieta para o meu esposo, quase que eu mato. E com certeza. Quase que ele morre. Ainda bem que pior se ele fica irritado, ele quer pegar você, né? Então tem que ter esse cuidado. Esse é um risco. E eu falo assim, gente, nós somos mulheres. Isso. As mulheres têm TPM. É forte, a gente sabe que isso é pesquisa. Eu quero falar um pouquinho mais sobre TPM, menopausa, então, porque a gente estava conversando antes do programa. Deixa eu só dar um tchau para a Soraya. Soraya, então Deus te abençoe, tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Nós estávamos conversando antes do programa começar e a senhora estava comentando a respeito de uma alimentação que poderia amenizar os sintomas da menopausa. Pode, por exemplo, vamos falar no café. Vamos falar assim, olha, e não só na menopausa, como na vida mesmo. Por exemplo, de manhã, o que seria um café da manhã ideal para a gente ter saúde?
Quando a gente fala em coloridos, eu até tomo cuidado hoje, porque eu falo assim, a gente fala assim, muito alimentos coloridos, tal. Ele pode me mandar confete, pode me colorir à vontade e ser calórico. Mas quando a gente está falando em saúde, o que eu tenho que pensar? Em alimentos saudáveis. Então, de manhã, não tenho o hábito, porque também é outra coisa que a gente tem que pensar. Nós estamos falando hoje numa mudança, numa reeducação. Eu queria focar nisso, não é uma questão de dieta. Não é questão de dieta. Reeducação é eu aprender a me reeducar, o que é certo. Então, o que é certo numa boa alimentação e como eu devo fazer? Então, eu sempre falo isso para minhas pacientes. Quando você pensa em reeducar, não pensa que você é que nem criança. Você ensina hoje, ela faz errado amanhã. Você ensina hoje, mas aos poucos ela vai aprendendo. É um treinamento. É uma disciplina. Por quê? Eu tenho que acostumar a minha mente. Você concorda que se todo dia eu tenho o hábito de tomar água aqui e colocar esse copo aqui, se sem querer eu conversar com ela e pôr esse copo aqui, o que eu vou fazer? Cadê meu copo? Você pegou? Você pegou meu copo que eu coloquei aqui. Eu tenho certeza. E de repente você vê que a tua certeza não é real, porque você colocou aqui. Isso é reeducação alimentar. É eu lembrar que o copo tem que ficar aqui. Então, todo dia vai ser esse treino. E como é que a gente faz? Começando pela água, porque eu tenho até pacientes, primeiro, quer começar a reeducação alimentar? É aqui que você vai começar. Água é presente de Deus, Ele já deu para você limpar seu organismo, para te dar serenidade, é um todo. Não tem como, eu brinco assim, você quebrou um ovo aqui, se eu jogar só água, vai limpar? Não, tem que ter um detergente, algo para tirar o cheiro. E no meu organismo? Eu preciso da água e do alimento. Então, esse é o conjunto que eu tenho que pensar. Agora, quem não está acostumado com água, ele vai acontecer o quê? Ele vai, na realidade, tomar água e pode dizer até que tem enjoo. E às vezes tem mesmo, porque é uma falta de hábito. É falta de hábito. É falta de hábito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar esse copo, porque está falando lá que tem que tomar 2 litros de água? Não. Eu vou pegar e tomar devagar. Toma um pouquinho. Amanhã, aumento a quantidade. E aí eu vou tomando água para começar. Doutora, a gente tem 1000 assuntos ainda para conversar, mas nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a participação da senhora, espero recebê-la novamente aqui. Vai ser um prazer sempre poder receber vocês, mas então só para a gente finalizar, então lembrando, tudo que você comer em legumes, alimentos integrais e combinar, você está... E não esquecer da água. A água é essencial da vida. E é assim que eu agradeço por estar participando e quem quiser pode entrar em contato no meu consultório, conhecer minha linha de congelados aí, só de alimentação saudável. Elizabeth não trabalha com remédio, é acupuntura, é uma vida saudável que é o que eu acredito. Tá bom? Muito obrigada, tá? Nós agora vamos ouvir uma história de uma pessoa que superou a dor da traição. A Aline vai contar pra gente daqui a pouquinho o que ela viveu como mulher, porque o problema dela não foi só a traição em si. O que essa traição proporcionou a ela como mulher? Como ela se sentiu? Como foi a autoestima dela? Como ela se sentiu? E é sobre isso que ela vai estar falando daqui a pouquinho. Nós vamos agora à nossa chamada. Pedido de ajuda. Eu vi ela gritando, socorro, 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 me ajude aqui que eu tô morrendo, ele me matou e tentou me matar. A vizinha relata a história da amiga Tatiane que foi baleada pelo marido. Ele, um policial militar que tentou suicídio. O motivo? Ciúme. Ele era muito ciumento, viu? Ele ciumento e aquela confusão. Falei assim, como que foi, Tati? Você brigou com ele? Ele falou assim, não quero, prefiro não falar nada agora, não fale nada a meus pais, não sei o quê. Ela ficou naquela... Só que ela não me disse nada, me disse entrou em luta com ele. Ele trancou a porta do quarto, ficou com a chave na mão e aí, segundo ela, disparou nela e depois disparou nele. Eles viviam brigando assim por ciúme. Brigava, ele dizia, quando ela dizia que ela terminava, ele dizia que se não ficasse com ele, não ficava mais com ninguém. Se não ficar comigo, não fica com mais ninguém. Uma frase típica do amor obsessivo. Tatiane e o marido sobreviveram, mas não faltam casos de homens e mulheres reféns de um sentimento doentio, como nesse flagrante.
Já neste outro flagra, um homem é preso. Ele matou a esposa e admite que não soube controlar o ciúme. Amar outra mulher ou qualquer coisa, uma filha. Ciúmes de você? Tinha ciúmes de mim. E você não tinha ciúmes dela? Não. Fala a verdade. Tinha um pouco. E ela traiu você com alguém? Com uma filha pequenininha? Olha, eu não posso afirmar que traiu ou não. Eu não tenho certeza. Aqui, um outro episódio causa indignação no apresentador William Travassos. Durante o programa São Paulo no Ar, ele acompanha a narração do repórter Eduardo Colim. Um casal briga. Uma lente indiscreta mostra tudo. Ele começou tudo, viu, William? Você tá vendo ali? As pessoas praçam, Olha isso, cara. ele tenta beijar, dá outro soco, outro empurrão, ela tenta reagir, os dois se atrasam. Olha isso, cara. E aí ele vai começar a socar a região abdominal dela. Enfim, teria acontecido por ciúmes, viu, William? Foi ali na rua Major Quedinho, centro da capital paulista, e a moça apanhou bastante, viu, meu caro William? Eu não posso ver isso, amigo. Na boa. O cara é um frouxo Maria desse. da Penha, O cara parte, como é que é o negócio? Lei Maria da Penha se aplica a casais Sim, de cara. namorado. Tinha que ter sido E aí você levado pra vê. delegacia. Ah, por briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Como assim? A jovem está sendo agredida. Você viu o soco no rosto. Lembrando que nós estamos ao vivo e você pode ligar. O nosso telefone é 5644-5210 e também o nosso e-mail vocemulher@r7.com. Nós estamos aqui com a Aline. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Então, Aline, conta um pouquinho do seu drama. Você sentiu a dor da traição. E que dor, né? Acho que para a mulher uma das piores dores, né? A dor da traição. Porque primeiro, quando a mulher casa, ela casa para constituir uma família, para ser feliz, para viver aquele conto de fadas, que no meu caso durou menos de 1 ano, né? Foi somente no início. Você casou com quantos anos? Olha, eu conheci meu marido, eu tinha 15 anos. Com 16 anos eu já morava com ele. Então, assim, eu era praticamente uma criança que não tinha... E esse namoro, vamos mesmo desde o comecinho. Esse namoro foi como? Ele era um príncipe encantado que de repente se transformou ou ele sempre foi assim? Então, a gente começou tudo muito rápido, né? Eu conheci ele e coisa de menos de 1 semana nós já estávamos namorando. Então, eu já idealizei que ele era o homem para toda a vida. Como toda jovem. Até em questão da idade, o que eu não tinha dentro de casa, de ter atenção, de ter carinho dos pais, porque meus pais eram separados, então eu não tinha um cuidado, né? Eu vou perguntar isso. Geralmente, quando a gente... Quase parecido com você, eu casei aos 15 já. Aos 16 já tive a primeira filha. Então, você busca num relacionamento algo naturalmente que faltou com seus pais. Sustentável, né? Não é? Você busca, de repente, um pai, um amigo, aquilo que te faltou. Isso na tua casa faltou, você fugia. Que às vezes você Porque realmente isso já fuga. É comprovado. Todo mundo que tem uma família conturbada busca um relacionamento muito cedo, em busca de suprir a carência. Você teve alguma situação na sua família? Tive, porque os meus pais se separaram, eu era criança. Eu tinha 8 anos. Então, eu não tive o cuidado da minha mãe, não porque ela não quis, mas porque ela teve que começar uma outra vida para sustentar a família. Então, quando eu cresci um pouco, que eu achei que eu já era dona do meu nariz, então, a primeira pessoa que eu vi, eu já me apeguei, que foi ele. Ou seja, ela não se sentia pressionada, né? Simplesmente foi uma decisão devido ao que você estava passando em casa, né? Isso. Então, assim, eu vi ele o meu escape, né? Pelo menos eu vou ter uma pessoa que vai distrair a minha cabeça, que na hora que eu estiver passando por dificuldades dentro de casa, eu vou ter com quem conversar, eu vou ter com quem desabafar, eu vou ter com quem falar dos meus problemas. Mas quando você pensava assim, quanto tempo de namoro? Porque muito rápido para pensar ao mesmo tempo, não? Menos de 1 mês. Ah, menos de 1 mês você já assim, idealizava tudo isso, né? Eu já achava que... Parecia que naquele 1 mês eu já estava 1 ano... Porque eu fiz dele o meu tudo, né? Eu fiz dele a minha fortaleza, para me ajudar em tudo. A emoção leva a gente, né? Você vê quando a gente entrega as emoções, você vê 1 mês, ela já idealiza, ela já se aprisionou
esse sentimento, ela vai ser ele, é meu escape, é a minha válvula de escape. Exatamente. E a gente vai ver daqui a pouquinho, porque ontem eu estava conversando com ela, que quando a pessoa se envolve realmente emocionalmente, ela perde até a razão às vezes, né? Porque você falou para mim que em pouco tempo você já sofreu situações com ele, ainda no namoro. Sim. E mesmo assim você fechou os olhos e falou, não, continuei. vai dar certo. Conta um pouquinho sobre isso. Então, aí com 1 ano de namoro, a gente já foi morar junto. Então, assim, é difícil, porque eu tinha uma vida na minha casa, eu trabalhava, então não fazia nada em casa, tinha a mãe que fazia, então eu me vi já numa outra situação. Eu ia ter que ser a dona de casa, então eu ia ter que lavar, passar, cozinhar, não estava muito acostumada, fazia muito pouco. Então, qualquer coisa que eu faltasse com ele, que eu falhasse, ele reclamava. Então, ele reclamava, eu já me chateava. Então, dali foram surgindo as situações que iam me chateando, que iam me magoando, e aquilo tudo ia ficando guardado dentro de mim. Passou um tempo, ele já não estava mais gostando daquela vida de casadinho, porque ele tinha os amigos dele, então ele queria ter a vida dele lá fora. E eu não aceitava, porque eu queria ter a vida de casada, com o meu príncipe encantado. Então, ele começou a viver a vida dele de solteiro, como se fosse solteiro, e eu dentro de casa. Então, aí começaram as nossas brigas. Porque eu queria ele do trabalho para casa, que fosse aquele marido que chegasse, como foi seu dia, e me abraçasse, me beijasse, tudo aquilo que a gente idealiza. E ele nem vinha para casa do trabalho, ele já saía. Encontrava os amigos, ia passear. Até então eram só amigos? Eram só amigos. Só que amigo sempre leva a alguma outra coisa, né? Porque aí o amigo tem uma amiga, e aí a outra amiga tem outra amiga, e aquilo não tem importância. E aí ele não se via num compromisso de casamento. Então, para ele, não tinha problema nenhum se ele conhecesse alguém. Até um dia em que ele chegou para mim em casa e falou que ele tinha arrumado uma outra pessoa. E aí eu fiquei em estado de choque. Então, é onde eu quero bastante focar nisso, porque assim, a traição em si, um horror, uma dor, imagino que seja realmente tudo isso. Mas o que causa isso na mulher? Como é que você se sentia como mulher? Porque daqui a pouquinho elas vão estar entendendo melhor a que ponto chegou essa traição, né? Como você mencionou, ele chegou a levá-la na sua casa. Isso. Então, eu fico imaginando o que isso causa na estrutura da mulher, a autoestima, o valor que ela tem, sabe? A pessoa deve se sentir assim, humilhada, desprezada, sozinha. Como você falou, você se achava feia. É isso. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, assim, quando ele chegou, que ele me contou que ele tinha uma outra pessoa, eu primeiro fiquei em choque. Ele contou na maior naturalidade, então para ele aquilo era normal. Aquela situação, para ele, era indiferente. Ele saiu de casa para sair com ela e eu já comecei a me questionar. Por quê? Então, eu comecei a procurar em mim os defeitos. O que eu tenho de defeito que levou ele a arrumar uma outra pessoa? Então, eu comecei. Eu devo estar gorda. Ou o meu cabelo não tá bom. Ou eu não estou cozinhando direito, ou eu não estou cuidando das roupas dele direito. É a primeira sensação, eu sou ocupada. Eu comecei a procurar as coisas dentro de casa. Mas nesse intervalo, assim, você fazia algo para mudar ou você continuava só no pensamento? Não, a princípio só no pensamento, né? Eu só pensava primeiro porque eu queria encontrar o motivo que fazia ele ter outra pessoa para eu consertar. Então, primeiro eu fui para as coisas de dentro de casa. Mas, como as coisas de dentro de casa para ele eram indiferentes, então eu voltei para mim. Aí foi onde eu, tipo assim, eu não conseguia fazer ele olhar para mim de outra maneira porque ele já estava envolvido demais com a outra pessoa. Então eu já me abandonei, sabe? Literalmente, já não me cuidava. Porque eu falava assim, ele não gosta de mim. Porque se gostasse, não estaria com outra pessoa. Porque eu sou feia. Então, para que eu vou cuidar do meu cabelo? E é o problema de muitas mulheres, né? E agora, do Dia M, né, nós tivemos agora, levamos milhares de mulheres a aprender a se valorizar. Exatamente, estreamos hoje o programa Você Mulher, para você que está aí, de repente, e ligou o seu televisor, e nós estamos com esse objetivo. Esse programa é feito para você, mulher, também aprender a se valorizar. E se a situação
que a amiga aqui está relatando, você está vivendo dessa forma? Escuta mais um pouquinho que você vai ver o que aconteceu com ela. Pode também te ajudar. E antes disso, vamos atender uma amiga, Carlinda, que está na linha. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, como se chama você? Ela não quer se identificar. Amiga. Ah, ok, amiga. Pois não? Então, a minha história também é um pouquinho complicada. Eu fui casada também, fui casada por 6 anos, né? Tive dois filhinhos. Desde que, quando a gente começou a namorar, até que era bom, né? Assim, como vocês acabaram de falar mesmo, era o príncipe encantado. Mas eu me lembro que quando a gente foi morar junto, nos primeiros meses, assim, já começou a transformação, né? Tudo diferente, aquela situação de você estar vivendo com a pessoa no mesmo teto e tal. Para mim teria que ser maravilhoso, mas não foi, né? Já foi cenário, assim, de brigas constantes, e até que chegamos ao ponto dele começar a me agredir. Tivemos alguns episódios onde ele me agrediu, chegou até a me estrangular, né? Na tentativa mesmo de, não sei se de me matar, mas não chegou a tanto, mas foi muito feio, foi chocante. Pegar uma arma para tentar me intimidar, coisas brutais, assim, totalmente desnecessárias, né? E aí foram 6 anos, que eu posso dizer 5 anos de inferno. E hoje você está com ele? As pessoas se metiam, os parentes dele não gostavam de mim, os meus não gostavam dele, então todo mundo se metia e a gente vivia o inferno. Apesar de a gente se gostar, dá pra ver que um gostava do outro, a gente não se entendia, portanto a gente se envolver no nosso relacionamento, entendeu? Aí foi onde aconteceram essas agressões, a ponto de eu olhar para o céu e falar assim, meu Deus, eu não quero mais essa situação. Põe uma mulher na vida desse homem para ele ir embora da minha vida, né? Foi o que aconteceu. A gente se separou. Isso já tem aí 1 ano e 6 meses que a gente está separado. Ele, de uma briga também, ele resolveu passar um domingo fora de casa. Eu fiquei muito triste naquele dia, porque achava que, como nós dois tínhamos trabalhado a semana inteira, era mais do que justo, né? Aquele domingo, a gente podia estar junto, afinal de contas, era um domingo de sol, ele estava na casa de amigos em comuns nossos, e ele podia estar com a gente, com os nossos filhos, não. Ele preferiu estar sozinho. Naquele dia a gente teve uma briga feia, ele foi embora de casa e não voltou mais. Deixa eu falar algo para você. Geralmente, na violência doméstica, aparentemente as coisas começam muito pequenas, né? Os problemas vêm lá de trás. Você vê que você passou situações e isso foi crescendo dentro do teu lar. Essa reação que ele teve hoje para você, eu penso que é algo que pode estar te ajudando, porque se você continuasse com esse relacionamento, seguramente você ia continuar nessa situação. Às vezes, a mulher ela precisa também de preencher vazios dentro dela, porque quando a gente passa uma situação difícil, um momento difícil, a gente se perde um pouco do nosso valor, perde um pouco da nossa autoestima, perde tudo que de mais lindo a gente tem dentro da gente. Mas você não pode desistir de você mesma, você tem que continuar lutando, você tem valores muito grandes dentro de você. Se hoje esse relacionamento não deu certo, você se prepare para um próximo relacionamento, por isso esse programa justamente para entrar na tua casa, tirar esse sofrimento de dentro de você. Inclusive, nós estamos aqui aos domingos, na João Dias, 1800. Se você quiser também vir mais de perto, conversar com a gente, vamos ter essa disponibilidade de acompanhar a tua história, mostrar para você que existem valores muito mais importantes do que uma agressividade, uma palavra mal resolvida. Então, nós nos colocamos à tua disposição, mas vá em frente, não desista de você, porque com certeza você vai conseguir a realização dentro da tua casa, tá bom?
Tá bom, então. Respondido, então? Oi? Ela te ajudou? Sim, tudo bem, então. Obrigada. Deus te abençoe. Então, continua, então, seu momento mais dramático. Então, aí eu acho que começou quando eu já comecei a me anular dentro de casa. Porque aí eu dei mais espaço para ele fazer tudo o que ele já queria fazer e que talvez não fazia ainda, por eu ainda ter uma rédea, Na né? verdade, ele percebeu que você estaria ali disponível para suportar qualquer coisa. Exatamente. Então, ele saía para aprontar e sabia que ia chegar em casa e encontrar a esposa. Isso, que eu ia estar lá para o que ele disposta quisesse a perdoar, fazer. suportar, a ser até amante do próprio marido. É, que foi o que aconteceu depois, né? Porque acho que aí foi o pior momento. Foi quando ele trouxe a outra mulher para casa. Porque, assim, eu já não estava legal. Porque eu queria a atenção do meu marido, eu queria ele próximo, eu queria ele para me dar tudo aquilo que eu sempre sonhei. E aí, de repente, ele não me deu. E aí, trazer uma outra mulher para dentro de casa, aí o meu chão saiu. Então, assim, eu fui obrigada a conviver com uma situação que eu não queria, mas por medo dele, porque aí eu quis me impor. Como assim? Você arrumou outra mulher e eu? Sou o quê? Só que para ele eu já não era mais a mulher. Eu era aquela que lavava, que passava, que cozinhava, que deixava as coisas dele pronto para outra. Era cômodo ele ter você com tudo certinho dentro de casa para depois ele sair e viver a vida de solteiro. Isso, que era isso que ele fazia. Vivia a vida dele. Então, quando ele arrumou essa outra mulher, foi onde começaram as brigas de fato, né? A violência. Porque aí eu comecei a me impor. Mas por que outra mulher? E eu? Como é que eu fico? Não, mas eu casei com você, eu quero ficar com você, eu e você, não eu, você e ela. Então, aí ele não queria discutir, né? Assim, na palavra, ele não queria conversar. Então, como eu falava muito, porque eu queria uma resposta dele, ele não me dava, aí começavam as agressões. Aí começou as agressões. Não, e a gente que está de fora, a gente escuta a história dela. Meu Deus, como ela foi tão pacífica assim, de suportar tudo isso. Só que é muito importante, quando a gente conversa com uma pessoa, olhar um pouquinho mais atrás. Porque ela teve esse tipo de reação exatamente porque você vivenciou isso com a sua mãe. Isso. Você viu sua mãe vivendo a mesma situação anos depois, tudo aconteceu. Meu pai fazia a mesma coisa, meu pai maltratava. Uma coisa interessante que a Aline falou aqui agora também, o medo, né, Aline? É. Esse medo é que fazia você ficar presa. Que me sufocava, porque né? assim, como tudo depois ele resolvia assim... Só um minutinho, olha, a gente não pode deixar esse gancho passar, né, porque... A gente vê que às vezes a pessoa não entende, né? Ela vive a mesma situação do pai, do avô, e daqui a pouco o filho volta a viver a mesma situação. Será que é por acaso? Eu quero de geração em geração, né? Para chamar essa pessoa que está vivendo isso ou viveu e gostaria também de uma orientação e de repente até no final do programa deixar conosco o seu nome, deixar conosco a sua história também. Ligue para nós, 5644-5210. Ela pode também, além da sugestão do programa, já que estamos estreando hoje, você vai ser muito bem-vindo. O programa é Você Mulher e todos os dias estaremos de 15 às 16 horas, levando para você um lar saudável. O que é ter um lar abençoado? O que é ser uma família saudável, uma família abençoada? O que é ter saúde? O que é aprender a ter um casamento feliz? Ok? 5644-5210. Valores que estão meio perdidos, né? E nós vamos resgatar E é juntas. isso que nós estamos aqui tentando resgatar isso. Esse valor que você já não tinha mais. Não tinha. E sabe que isso que foi dito, de lá atrás, ter visto o pai, a mãe, a gente quando não tem entendimento, a gente acha que é natural. Ah, meu pai passou, a minha mãe passou. A minha mãe aguentou essa situação por quase 30 anos de casado. Por que você iria desistir com 2 anos de casado? Então, eu achava a coisa mais natural do mundo. E a minha mãe tinha aquela cultura assim, primeiro o namorado ela casou, que os antigos faziam isso, né? Então, você passando por qualquer situação, você tem que permanecer casado. Então, eu imaginava que era isso. Eu falava assim, eu tenho que aguentar. Claro, você foi criada assim. Fui criada assim, então eu tinha que aguentar.
Então, assim, para mim, depois, era muito difícil, que eu ficava sozinha, nos meus momentos, eu ficava assim, mas até quando eu vou suportar? Porque havia situações que ele me batia tanto, que podia estar um verão, um sol gostoso, eu estava de agasalho, para ninguém ver as marcas. Você não tinha vontade de, assim, por mais que você, realmente, você teve esse exemplo da tua mãe, mas você não tinha, no fundo, assim, uma vontade de, não, chega, eu mereço outra vida. Não teve esse momento? Teve várias vezes, mas aí eu pesava. Eu quero sair dessa vida, mas eu tenho medo dele. E agora, o que eu faço? Porque se eu sair, ele vai atrás. Porque ele queria ter o domínio, né? Eu quero você para isso, então você tem que me servir. Então, eu pesava muito isso, porque a gente se separou 2 vezes e as 2 vezes foi muito difícil. Porque ele ia atrás, ele ficava no pé. Ele já me arrastou pelo cabelo na rua, uma dessas vezes que a gente se separou. Então, o medo que eu tinha dele fazer alguma coisa pior, me prendia a ficar com ele. Já houve? Você já foi a ponto de denunciá-lo? Chegou a esse ponto, não? Dessas agressões? Não, eu pensava, ela tinha mas muito não tinha, medo, né? Tinha muito medo. Então, porque pelas vezes em que eu pensei em denunciar, eu imaginava assim, tá bom, vou chegar na delegacia, vou fazer uma denúncia contra ele e depois? Quando voltar para casa. Quem vai me acolher? Será que lá vão me dar apoio? Será que lá vão me proteger? Porque depois que eu estiver dentro da minha casa com a minha porta fechada, o que ele vai fazer comigo? Então, isso me impedia de fazer alguma coisa, por isso que eu suportava. Então, isso me fez, depois de um tempo, uma pessoa mais fria. Sabe aquela pessoa que já não demonstra carinho, que já não demonstra cuidado? Eu deixava... Foi como se eu ficasse anestesiada e aquilo se tornasse natural. E eu fosse suportando aquilo, tipo assim, eu tenho que passar mesmo, eu tenho que me acostumar, então vamos fingir que nada está acontecendo. Até que isso chegou ao fim mesmo do casamento. Chegou. Aí a gente se separou. Na verdade, eu fiquei grávida e ele não queria que eu ficasse, que eu tivesse meu filho. Então, aí veio a pior situação, né? Ele me deu uma surra quando eu estava de 5 meses de gravidez, na intenção que eu perdesse. Não conseguiu. Eu fiquei 3 meses hospitalizada para não perder o filho, para ele não ter nenhuma sequela. E aí foi quando a gente se separou. Mas mesmo a gente separado, todas as vezes que ele me procurava, era motivo de discussão, de agressão. Ele nunca procurava para... Você tá bem? Melhorou? E a criança, como é que tá? Não. Mesmo longe, ele achava que ele ainda tinha o domínio. E você procurou ajuda? Eu procurei ajuda. Até mesmo porque se eu não tivesse procurado ajuda, eu acho que eu nem estaria aqui, né? Foi uma situação difícil, porque toda mulher, quando fica grávida, ela quer marido perto, ela quer alguém que acompanhe, ela quer alguém que vê o crescimento, o desenvolvimento de tudo. Eu não tive nada disso. Então, eu fui apresentada a ajuda que mudaria a minha vida, né? E no início foi um pouco difícil, relutei um pouco. Mas o que eu tinha a perder diante de tudo aquilo que eu estava vivendo? E que já tinha perdido. E que já tinha perdido a dignidade, o valor, o marido. Tudo, porque eu já estava uma pessoa esgotada, eu já era aquela pessoa que se alguém olhasse para mim e falasse assim, ai, você tá bem hoje, você não estava. Ela era uma morta-viva, né? Ela era uma morta-viva. Não era uma pessoa que me sentia feliz, que me sentia bonita, que achava que alguém fosse gostar de mim ainda um dia. Minha autoestima já nem existia mais. Isso acontece muito quando a mulher está no ciclo da violência doméstica. É exatamente isso, ela fica anestesiada, ela perde o seu valor interior, ela perde a sua beleza. Então, ela acaba aceitando toda a situação e, às vezes, não sabe para onde ir. E acreditando em tudo que houve. Exatamente. Como ele, né? Era exemplo dele. Tudo que ele falava, eu acreditava. Então, quando eu chegava próximo de uma outra mulher, eu já me sentia mal, porque ela era mais bonita do que eu. Começa a se comparar, né? Ela como se o valor da mulher, que isso é muito importante, a gente vai estar sempre comentando isso aqui, do valor da mulher. O valor da mulher vai muito além de um corpo bonito, de um cabelo bonito, de um estilo próprio, enfim.
E é esse valor que você vai aprender aqui no programa. É um valor que é aqui dentro, é o valor da tua força, é o valor da tua coragem, é o valor de você acreditar em si mesmo, como mãe, como esposa, como amiga, a sua paciência. Isso são valores reais e que a gente já não vê mais hoje em dia. Hoje em dia as pessoas se preocupam com o exterior. E assim, a gente vê mulheres lindíssimas que casam e descasam em menos de uma semana. Então, cadê o valor da beleza? E era isso o que eu pensava. Eu achava que ele gostar de mim era só o exterior. Você tinha que competir com aquela outra. Exatamente. Eu achava que era só o corpo, que era o cabelo. Eu não imaginava que eu tinha o meu valor aqui dentro, que era só o lado de fora. E que valor? Porque você foi extremamente esposa, você foi extremamente mãe, você foi extremamente paciente. O seu valor estava ali, era real, ele não enxergava. E você parou de enxergar também. Foi quando você chegou na situação que você chegou, mas graças a Deus, você encontrou uma saída. Encontrei, procurei ajuda, descobri esse meu valor, que foi o que fez eu mudar completamente. E até passar a olhá-lo diferente. Porque quem ouve não imagina que eu continuo casada com a mesma pessoa. Mesmo marido. É isso que já se passaram 16 anos. Assim, estamos juntos há 16 anos. Estou com a mesma pessoa, que é completamente diferente. Você não precisou mudar de marido para enxergar o seu valor. Eu precisei mudar dentro primeiro. Então, fala um pouquinho sobre isso. Aonde você foi? Como foi essa transformação? Eu procurei ajuda em uma Universal e comecei a tratar o meu interior. Foi me apresentado a ideia de que eu tinha que mudar do lado de dentro. Que existia uma única pessoa que me dava o valor que eu sempre procurei em todo mundo, em todos os lugares, e não tinha. Então, quando eu entendi que eu precisava mudar do lado de dentro, aí aflorou uma Aline que eu não conhecia. E você reescreveu a tua história. E hoje é completamente diferente. Aproveitando, Aline, você poderia deixar o seu endereço, né, para se alguém quisesse te procurar também? É importante, eu né? frequento a Universal da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2094, no bairro de Pimentas. Quem quiser conhecer, eu estou lá à disposição. E se esse também tem sido o teu drama, você também pode desfrutar dessa mesma mudança que a Aline desfrutou. De repente, você está aí esperando que teu marido mude. E isso implica muito dele tomar essa decisão. E você não tem necessidade de ficar esperando. Você pode mudar. Uma vez você mudando, tudo vai mudar. Tá? Então, nós chegamos ao final do nosso programa, mas amanhã vamos estar aqui novamente ao vivo, conversando com você, te atendendo, e foi um prazer. Deus abençoe a todos e nós chegamos ao fim. You are beautiful. You are smart. You are funny. You are kind. You are unique. You are worthy of love and affection. You are never too much, and you are always enough. You are precious. You are a diamond, a rose, a pearl, the most stunning of all God's creation. You are worth more than you could ever imagine.